Ah, katana, a melhor espada que existe. Corta até pedra e o próprio espaço-tempo. Ah, cara, sai dessa, pô, que isso? Você não sabia que, na verdade, a katana é a pior espada de todas, cara? Isso aí não presta pra nada, é lixo, qualquer coisa quebra, é uma porcaria. De verdade era isso aqui, ó, as espadas medievais. Mas e aí, qual dos dois será que tá realmente certo nessa? Ou talvez não seja nenhum dos dois e a verdade não seja nenhuma coisa e nem a outra. Então fica aí e confira nesse vídeo. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny. Ó, antes de tudo, você já sabe, né? Se gosta de espadas, de qualquer tipo que seja, gosta dessa discussão, gosta do assunto e tudo que envolve esse universo, seja artes marciais, o que quer que seja, já deixa aí seu gostei, se inscreve, entendeu? Essa coisa toda que você já sabe como fazer, eu nem preciso ficar pedindo aqui toda hora, porque, pô, você já sabe. Então, sininho, aí, notificação, essa coisa toda, viu? E bem, hoje vocês estão vendo aqui eu com uma katana, né, que é algo meio diferente aqui para esse canal, né, na falta de uma, duas. Mas então, o que importa é que a gente está aqui hoje para tirar esse novo mito, né, porque esse canal também serve para isso, né, desbancar mitos que as pessoas criam acerca de determinadas espadas, né, de determinados modelos, né. Então o mito anterior era de que a katana era a melhor espada da Terra, a melhor já feita, já produzido por seres humanos e baseado em fãs de anime, ela corta absolutamente qualquer coisa, sei lá, pedra, igual eu falei, o espaço-tempo, tudo, né? E é a mais resistente, a mais leve, é a mais ágil, ela é melhor em absolutamente tudo. Isso aqui é a Ferrari das espadas, entendeu? E na verdade não é bem isso, né? E quando as pessoas foram tirando esse mito, acabando com um pouco esses mitos, né? Principalmente na comunidade que foi surgindo da espada longa, de rima, etc. Algumas coisas, alguns mitos foram sendo desbancados, né? E aí foi se criando um novo mito, né? E esse novo mito, propagado principalmente por muitos entusiastas de espadas medievais, né? Diz que a katana é agora, na verdade, a pior espada de todas, né? Não a melhor, mas é o pior design, ela é ruim para cortar, ou ela corta bem, mas não dura nada, é uma porcaria, para batalha não serve, para duelo não serve, o tamanho dela é horrível, tudo nela, o design é ruim, a guarda é ruim, o cabo é ruim, tudo nela é ruim. E aí, será que esse mito novo tem algum fundo de verdade ou será porque o pêndulo foi demais pro outro lado e na verdade não é nenhuma coisa nem outra, né? E o spoiler que eu já dei no início é de que na verdade não é nenhuma coisa nem outra. Mas vamos lá, algumas coisas são verdade. Realmente, essa aqui não é a melhor espada do mundo. Na verdade seria melhor pro quê, né? Exatamente. Então muitos diziam que era a melhor espada do mundo para se cortar, né? E na verdade você pode ter modelos específicos de espada longa, né, com a geometria de fio mais específica para o corte, que vai superar o corte da katana. Assim como Towars podem superar, assim como alguns modelos de sabre, assim como vários tipos de espada árabe, podem cortar tão bem, tá? Ou até melhor do que a katana, tá? Algumas falchions, algumas messers. Então todas essas são tipos de espada voltado para o corte e corta bem. E a katana, sim, corta bem. Bem, e outro mito dizia que ela era a mais rápida do mundo. Bem, aí vai depender muito de quem está utilizando, né? Mas espadas que estão mais leves costumam ser mais rápidas. E essa é outra coisa, né? As pessoas dizem que essa é uma das espadas mais leves de todo mundo, porque tinha aquele mito de que achava que as espadas medievais eram super pesadas, e na verdade não, tá? Tanto a katana quanto as espadas medievais tendem a pesar ali por volta de 1 quilo e pouco, tá? Inclusive, pelo tamanho da katana, que é bem curto, se esperaria que ela fosse mais leve, porque outras espadas do tamanho dela são realmente mais leves, tá? Então assim, pro tamanho dela, ela é relativamente pesada. Inclusive,
Quando os portugueses, né, e outros europeus depois chegaram no Japão, eles apelidavam a katana de cutlass de duas mãos. Pra você ver, nem era de sabre, porque é uma espada curta. Inclusive, essas reproduções modernas costumam ser maior do que as históricas, tá? E só para vocês terem aqui uma ideia, eu estou aqui com um cutlass, tá? Original de época, é um antigo. E o tamanho da lâmina dos dois é o mesmo, tá? Então a katana é basicamente um cutlass de duas mãos. Só que o cutlass, como eu falei, é geralmente mais leve, tá? Ele costuma ser bem mais leve. Mas então, falei, não é a melhor, não é a mais rápida, não é a mais leve e nem é a mais tudo. Mas ainda é uma boa espada, tá? E é um bom design. E como que a gente sabe isso, tá? A primeira coisa, o primeiro motivo que eu vou dizer aqui para vocês é porque designs ruins, espadas ruins ou armas ruins de modo geral, eles não sobrevivem à história. Ou seja, se eu vou lutar numa guerra, claro, os samurais, essa não era a primeira arma deles, todo mundo sabe. Então, geralmente arcos, ou se você está a pé, você tem algum tipo de naginata, de lança, alguma arma de haste. Tudo bem. Mas a sua arma secundária, ela também pode vir a ser usada, e era, né? E ela, para isso, ela precisa ser também boa para aquela função que ela se dispõe a executar, tá? E você não vai querer arriscar a sua vida com algo ruim. Então, assim, se eu estivesse lá na época e eu pensasse que, pô, esse design é ruim, se essa espada ela é ruim em tudo, cara, eu não iria levar isso para guerra. E a maioria das pessoas também não iria levar. E aí o que iria acontecer? Iriam parar de fabricar, né? Não existiria mais esse tipo de espada. Só que isso não aconteceu, tá? Ela continuou sendo usada durante centenas de anos, né? É claro, principalmente ali no final do período de guerras, né, de 1500, 1600, onde ela começou a ser mais usada, né, no lugar da Tachi, né, ainda durante o período das guerras, e a hora que entra o período de paz, né, período Edo, elas continuam sendo usadas, tá? Continuam sendo portadas, continuam sendo usadas em duelos e sempre que necessário. Claro que aí você não tem mais aquela guerra generalizada, né, mas aconteciam duelos, aconteciam impasses resolvidos pela espada, tá? Então, assim, se o design, né, se ela fosse uma espada ruim, tá, não teria havido essa continuidade na história. Então, assim, alguns até podem falar, ah, não, mas o que realmente era mais utilizado no período de guerra foi a Tachi, né, e ela tinha algumas diferenças. Isso é verdade, tá? Inclusive porque a Tachi era consideravelmente bem mais longa, era realmente um tamanho de espada longa, ela tinha um outro tipo de montagem, né? Então, claro, esse é um argumento que muitos podem trazer. Mas a katana, mesmo mais curta também foi usada, tá? E, igual eu falei, também foi usada em períodos de duelo e tudo mais. Aí algumas pessoas vão entrar em outras questões, por exemplo, mais técnicas. Podem falar da questão da guarda, que é muito pequena, que ela realmente não é feita para proteger a sua mão de batidas de outra lâmina, mas na verdade é feito para impedir que sua mão vá para, né, se corte, por exemplo, uma estocada, né, prendendo sua mão subir e você se cortar, então é mais para isso, né? E algumas pessoas podem trazer esse argumento, o que em partes é verdade, porque esse design, que é muito replicado, né, de modo geral, e que as pessoas costumam associar, é o design do século XIX, tá? E a gente sabe que no passado existiram guardas maiores, tá? Então, assim, essa guarda é meio que padrão do que é feito hoje em dia, né? Tanto no Japão quanto as que reproduzem na China e tudo mais. Então, de fazer essa guarda aqui que tem em média 7 centímetros de diâmetro, né? Mas a gente sabe na história de outras que tinham 8, 9, 10, então que eram relativamente grandes para proteger a sua mão, tá? Outro argumento também que alguém poderia trazer é que pelo fato do fio ser extremamente duro, né, ele era extremamente quebradiço, se quebraria logo, né, ficaria grandes dentes no fio e para isso depois ela não seria mais útil para nada e ela se perderia em 1 minuto de luta e não seria absolutamente útil.
Em certa parte isso é uma verdade, mas não completamente, tá? Então assim, toda espada que tem contato uma com a outra, tá, vai fazer marcas, tá? Vai fazer fio. Mas na espada, tá, tanto lá no Oriente quanto aqui no Ocidente, o que se fazia era depois, né, vir removendo, né, o material e reafiando para que aquele fio se mantivesse. Então assim, pensa que as espadas eram quase como lápis, tá? Um lápis de escrever. Você está usando ali a ponta, à medida que essa ponta acabou, você vai apontar. Você está tirando material, ele está ficando menor. E isso também acontece com as espadas. À medida que você vai afiando, elas vão ficando mais finas, né? Vão perdendo material. E é claro, chega até certo ponto que depois você vai preferir comprar outra. Mas toda essa manutenção era sempre feita. Isso também acontece com espadas ocidentais. Inclusive aqui eu tenho um exemplo de época de um sabre que, olha só, você vê que ele começa mais largo aqui e depois diminui bastante, né? Pois é, por quê? Porque esse aqui provavelmente estava cheio de dente de marcas de uso, né? E na época o pessoal achou por melhor, então, simplesmente reafiar, e aí você perdeu uma certa quantidade de material, o que era relativamente comum. Bem, e você tem outras onde você tem ainda, eu vou ver se consigo mostrar aqui para vocês, tá? Ó, alguns dentinhos, algumas marquinhas, tá, de uso, né, que provavelmente pode ter acertado capacetes ou outras espadas, alguma coisa, e você ficou com algumas marcas, essa aqui, marcas um pouco mais leve. Bem, alguém poderia dizer, não, mas é porque a nakatana ela é mais prejudicada do que as outras, pelo fato de fio ser extremamente duro, ele fica mais quebradiço. E de certa forma, isso também é verdade, tá? Mas não quer dizer que ela seja inútil. De toda forma, se ela faz um dente um pouco maior, depois isso vai ser reafiado, isso vai ser retirado. O importante é que ela serviu como instrumento de defesa e ataque, né, e defesa e contra-ataque, e que você conseguiu sair vivo. Esse é o mais importante. Depois a espada pode ser descartada e você vai adquirir uma nova. E isso também era feito e poderia ser feito no Ocidente também da mesma forma. Outro argumento que podem levantar é que as espadas, katanas tradicionais, né, por causa desse processo diferencial onde as costas eram mole e o fio extremamente duro, elas se entortariam facilmente. Bem, primeiro que não é tão fácil, porque para compensar isso, elas são feitas relativamente bem largas. Então, qualquer uma que você pegar, você vai ver que elas têm as costas relativamente bem largas, tá? Mais do que muitas espadas ocidentais. Isso deixa ela praticamente inflexível, tá? Você bate ela, ela não se flexiona, tá? Ela é muito pouco flexível, né? Extremamente rígida, porque é uma lâmina grossa, né? E isso para ajudar exatamente nessa questão dela não se empenar com tanta facilidade. Mas poderia acontecer? Sim, poderia acontecer, e a gente sabe que aconteceu. Mas é melhor uma espada, às vezes, que entorta e você consegue lá colocar uma pressão e desentortar e voltar a usar, do que uma espada que ela vai quebrar, né? Então esse era um design que era um compromisso, né, entre as duas coisas. Então ela não tem a flexibilidade, né, mas ela tem uma certa resistência, justamente para ela tentar não se empenar tão facilmente. Quando ela se empenar, você pode desentortar ela e continuar usando. É claro que isso numa luta, se ela se entortasse numa luta, iria te prejudicar, sim. Mas a qual nível? Né? Só se ela se entortasse demais, mas é muito improvável. Tá, então assim, elas eram boas para aquilo que elas se propunham a fazer, tá? Elas não se propunham a ser espadas para cortar madeira, pedra, qualquer coisa do tipo, tá? Elas se propunham a ser espadas, serem boas para cortar carne, tá? Então assim, e para isso, elas são boas, tá? A gente sabe que os testes, né, eles fazem aqueles testes em corpos de prisioneiros, aquela coisa toda, né? E você pode fazer testes tanto com as reproduções modernas quanto com as históricas mesmo, aquela coisa, e a gente sabe que ela é boa para o corte, né? E ela é boa para se enfrentar exatamente isso, para você cortar e cortar carne, tá? Todo o design dela,
a geometria de fio é pensada para o corte. Até a ponta dela, mesmo essa aqui que é um pouco mais pontuda que o convencional, é uma ponta de corte, tá? Então assim, ela é feita pensada para o corte e para o corte de carne, tá? Não é feita para se cortar armaduras, até porque isso não é possível, tá? Não era feito para se penetrar armaduras, né? Apesar que algumas têm algum tipo de ponta reforçada, como essa aqui, onde talvez seria possível penetrar uma cota de malha, tá? Mas não armaduras de placa, óbvio, tá? Então assim, ela era boa para aquilo que ela se propõe a fazer. Quem fazia espada lá no Japão e continua fazendo, eu acho que nunca se propôs a dizer que essa era a melhor espada em tudo, porque sempre você tem que fazer algum tipo de compromisso. Se essa é uma espada que se propõe a ser uma espada de corte e perfuração, obviamente espadas que vão ser inteiramente dedicadas ao corte vão ser melhor que elas, e uma espada que é totalmente dedicada à perfuração vai ser melhor que ela nesse sentido. Então assim, para o que ela se propõe a fazer, pelo tamanho dela, o peso e tudo, sim, é uma boa espada. Não é a melhor espada, tá? Não é uma espada mágica, não faz milagres, é somente uma espada, assim como outra qualquer na história que teve o seu uso, tem suas características, tem a sua beleza e é apenas isso, tá? Não é a melhor espada, mas também não é a pior, né? Eu acho que está longe de ser a pior. E a gente vai trazer mais essas discussões aqui, tá? Inclusive de uma que muitos dizem que realmente seria a pior espada de todas, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então se você gostou, já deixa aí seu like, já se inscreve, essa coisa toda, e a gente se vê no próximo vídeo e falou!